Seja bem-vindo ao Enad Experience, o seu guia rápido, direto e sem enrolação para mandar bem no Enad. Aqui, estudar é experiência, não obrigação. Hoje o nosso papo é sobre os BRICS. Vamos tentar entender que grupo é esse, né? Quais os objetivos, os desafios e, claro, onde o Brasil entra nisso tudo. É informação bem importante para a prova do Enad, olhando o material que a gente tem aqui. Exatamente. Vamos dar uma olhada desde a origem da sigla, que veio da economia, até, assim, a consolidação como um grupo político mesmo. E também falar das iniciativas importantes, tipo o novo Banco de Desenvolvimento, o NDB, e o arranjo contingente de reservas, sem esquecer as complexidades internas e a expansão recente, né, o tal do BRICS Plus. Ótimo. Então vamos começar do começo mesmo. A sigla BRICS, só com C no final, né? Ela surgiu lá em 2001, foi ideia de um economista, o Jim Moneo. A ideia era destacar o potencial econômico de Brasil, Rússia, Índia e China. Aqueles países enormes, com muita gente, crescendo rápido. Era isso. Isso. No início era puramente econômico, sabe? O potencial de crescimento deles. Mas, olha, a coisa foi além. Ali entre 2006 e 2009, esses países começaram a se encontrar mais formalmente. Já não era só economia, virou um bloco político-diplomático. Aí, em 2011, a África do Sul entrou. E pronto, virou BRICS, com S. Entendi. E tinha um contexto para isso, né? Sim, total. Era uma época de questionamento daquela governança global que veio depois da Guerra Fria, muito centrada no Ocidente. Os emergentes queriam mais voz, sabe? Queriam reforma em instituições como o FMI, o Banco Mundial, e aquele ponto sempre sensível, né? O Conselho de Segurança da ONU. Achavam um pouco representativas. Faz sentido. E, bom, não ficaram só na conversa. Eles criaram coisas concretas, né? É. Estruturas próprias. Quais foram as principais? Duas se destacam bastante. Primeiro, o novo Banco de Desenvolvimento, o NDD. Muita gente conhece como o Banco dos BRICS. A sede fica em Xangai, foi lançado em 2015. A ideia é financiar infraestrutura, desenvolvimento sustentável, não só nos membros, mas em outras economias emergentes também. E o legal é que ele já nasceu diferente, assim, com capital e poder de voto divididos igualmente entre os fundadores. Interessante. Parece uma resposta direta àquela crítica de poder desigual nas instituições mais antigas, tipo o FMI e Banco Mundial. E a outra iniciativa, você falou do ACR também? E isso, o arranjo contingente de reservas, o ACR. Ele funciona, assim, como uma rede de segurança financeira. Basicamente, é um fundo. Se um país membro tiver problema na balança de pagamentos, pode recorrer ali. É uma alternativa ao FMI, por exemplo. Ah, tá. Uma rede própria deles, então. Exato. O NDB e o ACR, juntos, eles mostram bem essa busca por mais autonomia financeira, por instrumentos próprios. O NDB, inclusive, já até financiou projetos aqui no Brasil. Teve até ajuda emergencial durante a pandemia. Entendi. Mas juntando países tão diferentes, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, isso não dá atrito? Imagino que tenha desafios. Ah, com certeza. A diversidade é uma força, claro, mas também gera tensão, né? O desafio, talvez mais óbvio, é a simetria. O peso econômico da China é gigante. Para ter uma ideia, em 2016, o PIB da China era mais que o dobro da soma dos outros quatro. E quase 3/4 das exportações do bloco vinham de lá. Nossa, isso é muito. Pois é. E isso alimenta um certo receio, sabe? De que o BRICS acabe virando China mais quatro. A China e os outros acompanhando. E essa expansão recente entraram Egito, Etiópia, Irã, Emirados Árabes. Agora é BRICS Plus. Isso ajuda ou complica mais ainda? Olha, adiciona complexidade, sem dúvida. Por um lado, claro, aumenta o peso geopolítico do grupo, reforça aquela mensagem de um mundo com vários polos de poder. Mas, por outro lado, traz países com interesses muito diferentes, regimes políticos diversos. Pode ficar mais difícil chegar a um consenso, né? E tem a questão do Brasil. A nossa relação com o grupo é bem específica. Como assim? Qual é a posição do Brasil nesse cenário todo? Bem, para o Brasil, o BRICS é um parceiro comercial importante. Lá em 2016, por exemplo, quase um quarto do que a gente exportava ia para o bloco. É bastante. É, só que
mais de 80% disso ia para um país só, a China. E a nossa pauta de exportação para eles é muito concentrada, né? Produto primário basicamente, commodity. E a gente importa deles principalmente produtos manufaturados, com maior valor agregado. Além disso, o Brasil tem tarifas de importação relativamente altas se comparado. E tirando a Rússia, talvez, a gente mostra menos vantagens comparativas reveladas dentro do grupo. Ou seja, menos setores onde a gente realmente se destaca globalmente exportando para eles. A gente também recebe muito investimento direto que vem do bloco, mas, de novo, muito focado em recursos naturais. O dilema para o Brasil é como usar essa participação para, sei lá, impulsionar um desenvolvimento mais diversificado, mais industrializado. Entendi. Bem complexo mesmo. Então, pensando em quem está se preparando para o ENAD, o que é fundamental levar dessa conversa? Quais os pontos-chave? Olha, eu diria que é essencial entender primeiro a dupla natureza do BRICS. Começou com foco econômico, mas virou um projeto político de reforma da governança global. Segundo, as instituições que eles criaram, o NDB para financiar projetos e o ACR como rede de segurança financeira. Terceiro, as dinâmicas internas, o peso gigante da China, a diversidade entre os membros e os desafios que isso traz. Quarto, a expansão recente para o BRICS Plus e o que isso significa. E quinto, a situação particular do Brasil. Esse comércio meio assimétrico, o foco dos investimentos que a gente recebe, esses dilemas. Perfeito. Acho que deu para ter uma visão bem clara dos pontos cruciais para a prova. E se a gente pensar um pouquinho além da prova, né, o BRICS é, ao mesmo tempo, um sintoma e um motor de uma mudança geopolítica bem grande que está acontecendo. Representa esse esforço das potências emergentes de redesenhar um pouco as regras do jogo internacional que vieram lá de depois da Segunda Guerra. Fica a pergunta, né? Até onde essa reconfiguração vai e como o Brasil pode ou deve se posicionar nesse tabuleiro que está sempre mudando. Entender o BRICS hoje é, de certa forma, tentar decifrar um pouco do mundo de amanhã. Encerramos mais este encontro do ENAD Experience. Continue sua jornada de estudos com disciplina e propósito. Até breve!